Olá, amigos e irmãos, continuando aqui, no vídeo anterior, eu dei uma introdução, porque eu gosto de falar de história, daquilo que nós passamos na vida e tudo mais, e acaba tomando o tempo, mas isso é importante para que nós possamos compreender o cenário aonde vivemos, aonde estamos, por onde passamos e agora como estamos vivendo. Então, eu disse na palavra anterior que o Brasil ele tornou-se um país libertino. Por quê? Vou começar a explicar. Aonde está a libertinagem, então? Você está querendo dizer, Marcos? Olha, não deu certo no mundo, em lugar nenhum. Quando você chega em Gênesis capítulo 19, verso 24, dá uma lida com calma, tá? Se você quiser voltar um pouco atrás para você ler todo o histórico que desencadeou aquela situação ali, aí você lê os capítulos anteriores, os motivos, e você vai entender por quais motivos as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Por causa da libertinagem. Foram 2 cidades que foram destruídas por causa da libertinagem, né? Antes do capítulo 19 tem o capítulo 6, que fala do dilúvio que houve na terra. Olha, o capítulo 6 de Gênesis registra o dilúvio, certo? Já do capítulo 6 ao capítulo 8 registra o dilúvio. A terra já tinha passado por um juízo por causa das más ações das pessoas. Deus trouxe o juízo sobre a terra. O dilúvio cobriu toda a face da terra, todos os seres viventes que estavam fora da arca, eles morreram afogados. Tá, começou-se uma nova vida através de uma família. Porém, no capítulo 19 já aparece um outro cenário, que as 2 cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo, por Deus, por causa das suas libertinagens. Olha, mas qual era a libertinagem de Sodoma e Gomorra? Primeiro, orgia. Um país que vive apenas de orgia não tem firmeza. Eu botei aqui politicamente, moralmente e espiritualmente, ou seja, na política, na questão moral, social das pessoas, onde inclui família, né? Inclui ali todo o círculo social ali entre as pessoas. No contexto espiritual, onde estão principalmente, se eu sou um cristão, eu vou falar das igrejas, né? Onde estão os pensamentos cristãos, as doutrinas cristãs, a orientação cristã, né? E os problemas que está tendo nesse lado, que está fazendo com que aconteça a desconfiança das pessoas, se de fato esse caminho deve ser seguido ou não, porque certos comportamentos eles têm embaçado a imagem do cristianismo, da igreja como um todo. Principalmente os escândalos, seja em qualquer área, na área de finanças, onde tem dinheiro, na área moral, onde as pessoas se envolvem com certos comportamentos ilícitos, com furtos, com roubos, com uso até de entorpecente, coisa que os cristãos, os servos de Deus não faziam. Onde está acontecendo um grande número de adultérios entre os cristãos, prostituição, fornicação, relações de solteiro com casado. Relações ilícitas estão acontecendo no meio dos cristãos. Isso aí fala na questão moral, né?
E também outra coisa também que tem corrompido muitos cristãos, né? Tem gerado um grande número de divórcio entre os cristãos, simplesmente porque eles estão aderindo a uma ideia que, se não deu certo, deve se separar. Os pastores atuais já não querem gastar o seu tempo para orientar essas pessoas, que elas têm jeito, que elas podem dar a volta por cima. Não, os pastores não querem. Né? Aquela safra de pastores que cuidavam do rebanho como um todo, ela está acabando. Está virando um negócio esquisito aí. O que nós temos hoje, eu gostava de ouvir o meu pastor, o saudoso pastor que se foi, que ele dizia que igrejas que têm esse tipo de comportamento não é igreja, é ajuntamento de pessoas, né? Apenas. Se você for traduzir para um linguajar mais atual, tipo como uma reunião social, né? Como se fosse um clube, né, social, onde as pessoas estavam ali, discutir ideias e tudo mais, não seria igreja. Mas o nosso Brasil, eu vendo o desenrolar das coisas, que eu gosto muito de acompanhar, com leitura, com notícias, graças a Deus, né? Ultimamente eu não tenho assistido notícias na TV, por falta de tempo, porque eu gostava de levantar sempre cedinho, num jornal tinha um jornal num certo canal que ele procurando atender às necessidades dos trabalhadores que levantam cedo. O nome desse jornal eu não vou falar aqui para não dar ênfase à emissora. Então todos os dias eu levantava, ligava a TV naquele canal para poder ver aquele jornal. Mas devido a postura desse canal e querer manipular as pessoas com as informações, e eu averiguando com outras fontes e percebendo que eles estavam me manipulando, não só a mim, muita gente, eu deixei de assistir. Quando eu quero assistir alguma notícia, eu confiro, às vezes eu ligo lá para conferir, às vezes a notícia já passou, eu vou lá e escolho os pontos que são relevantes e vejo. E se eu perceber que tem uma inclinação aí de desvio de conduta do jornalista ou da própria edição do jornal, seja televisionado, eu mudo de canal ou vou averiguar em outra fonte. Então, o Brasil, ele mergulhou nesse cenário de orgia. Só que por trás de tudo isso tem os agentes públicos, os deputados, os senadores, né? Que estão, vem aí, os agentes públicos que eu falo deputados, senadores, ministros, governadores de estados, deputados estaduais, no município você tem o prefeito e os vereadores e os agentes públicos, todos os agentes públicos que estão envolvidos com essa classe política do país. É uma classe também que, se as estruturas de um país que é colocada sobre a família, sobre o cidadão comum em todas as áreas, o pensamento de ideias colocadas sobre as pessoas, né, pode inclinar essa gente toda a um estado de que a vida é aquela que tem que se viver. Eu percebi um grande aumento na falta de respeito com as pessoas xingando umas às outras, nas redes sociais, uma falta de
de educação. Eu fiquei preocupado quando você ia olhar o perfil da pessoa. A pessoa é um estudante de faculdade, deveria dar o respeito às classes mais que não estão no nível delas, mas um linguajar pobre de informação, ou seja, parece que a pessoa está na faculdade ou no estudo superior apenas para poder passar e cumprir a sua profissão e nada mais. O respeito ao próximo, pouco se fala. As hostilidades, né? O mau comportamento, né? Então, faltando todas essas coisas, os agentes públicos, eles aproveitam do descuido da massa para aplicar suas ideias. Os agentes públicos aproveitam. E você pode ver que muitas mudanças de leis e que as autoridades públicas, eles sempre aproveitam o tempo em que as pessoas estão muito alegres, o tempo em que as pessoas estão festejando alguma coisa. Sempre quando se tem festa, tem novidade, né? Eu não estou dizendo que eu não posso aqui, eu sou um cristão, eu estou no meio de muitas coisas. Eu sou bem claro em entender que nem todo mundo vai ser cristão, nem todo mundo vai ser servo de Deus. Ser servo de Deus é uma questão de escolha. Existem os pseudos cristãos, aqueles que se dizem que são cristãos, não são nada. Então, o Brasil mergulhado nessa orgia. Em relação ao exterior, o nosso país é um país que não tem moral. E quando você quer colocar juízo nas pessoas, não pode. Aí vem já as tendências dos agentes públicos, aproveitando do movimento das massas para eles adquirirem um grupo que irá elegê-los aqui para frente. Então existe a linha de pensamento que não estão nem aí para as massas, só querem usá-las para poder se beneficiar. Então, o ser humano como um todo, desde o maior até o menor, precisa estar atento nisso. Porque nós vamos deixando de prestar atenção no que estão fazendo com a gente e vamos aceitando tudo porque estamos recebendo oportunidades para vivermos uma vida sempre de festa e que uma hora vai dar errado. Estou falando de nação. E no descuido que nós vamos ter por estarmos envolvidos com coisas que não vão nos elevar, não vão nos levar a lugar nenhum, eles agem. Você tem ideia, né? Questão moral. Estão querendo desconstruir a imagem da família, mas aos poucos eles vão tirando. Eles pensam assim: olha, nós não podemos mexer de uma vez toda, não, porque tem muita gente que não vai gostar, e o nosso país é um país ainda familiar e tudo mais, então vamos devagar. Então a cada tempo eles tiram uma coisa. E as massas que eles defendem, até aquelas que a minha natureza está incluída, os negros, são todos enganados. São todos enganados, são só usados como plano de fundo, né? Para eleger esses agentes públicos. É apenas uma meia dúzia que diz: olha, eu estou defendendo vocês. Não está defendendo nada. Quer me convencer a votar nele ou nela para se perpetuarem. E todas as eleições, todas as campanhas eleitorais é a mesma promessa. E essas classes políticas, elas nos dividem, faz nós ficarmos enfurecidos um com o outro.
Porque familiares, membros de família, amigos de infância, eles não se falam mais hoje. Por causa disso, de coisas que eles estão sendo minados dentro de si. E vai criando um barril de pólvora que no futuro próximo pode eclodir, pode explodir e virar uma situação sem controle. Nós estamos caminhando, se você chega nas escolas, por exemplo, eu não vejo firmeza no ensino. É tudo aquele blá, 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 blá. Hoje todo mundo pega na internet as coisas, vai lá, o professor está ali ganhando seus 10, 15 mil, aqueles professores de institutos federais, os professores de faculdade. Tem professores sérios, mas tem professor que não está nem aí, está lá tirando seu dinheirinho. Quando tem uma greve, ele faz greve. Enquanto as massas que precisam, você precisa estudar, seu filho precisa estudar para poder garantir um bom emprego. Quando eu estudei no Instituto Federal, foram 3 greves. De professores que não tinham coragem de sair da sala de aula para levar os seus alunos em campo. Preguiçosos. Se bem que tem alguns que tinha uns lá que valia a pena bater palma para eles. Mas tem uns que você via na cara deles a preguiça. Então, o nosso país entrou por essa vereda. E automaticamente, nós vamos falar no próximo vídeo, sendo o país mergulhado numa promiscuidade, acabou afetando todos os setores da sociedade. A família, a igreja também foi afetada. Só que esse pensamento não é novo. Quando você volta na história, você vê isso também. E essas ideias, elas sempre permeiam. Jesus, ele estava discursando um dia e os discípulos falaram, não vai dar para andar contigo não, o seu discurso aí é muito forte, não dá para nós não, nós estamos indo embora. E um grupo de discípulos foram embora, abandonaram. Quando você pega um empresário que ele é rígido e tal, porque se ele der bobeira, o negócio cai. E o reino dos céus também é a mesma coisa. Se não tiver ali uma firmeza, ficar esse negócio se você ficar no meio termo, você vai perder. Porque o diabo não tem pena de ninguém, não. E muitos crentes ficam aí nessas questões uma palavra forte. Que palavra forte, rapaz? O diabo está querendo consumir a vida da pessoa. Você quer tirar a pessoa das garras do diabo. A pessoa usa uma palavrinha e racha demais. Você está entendendo? Então, até a igreja, a família estão sendo afetadas por esse comportamento da sociedade. E as pessoas estão achando que esse modelo é o modelo que é bom. Mas olha quantas pessoas estão destruídas aí. Nós temos hoje um grande número de pessoas frustradas, um grande número de pessoas com pensamento de suicídio, um grande número de casais que querem se separar, porque quem vai aconselhar com a estrutura? Esse casal não tem quem se escorar para poder pedir um conselho. Como é que você vai ali pedir um conselho? É melhor se separar de uma vez, se não está dando certo, separa. Aí separam, tem filhos, vai para onde? Aí a sociedade ela vai se enfraquecendo porque ela perde as referências estruturais, que é respeito a pai e mãe, que é respeito aos mais velhos, que é estudar para aprender, para ter uma profissão, que é ter responsabilidade consigo, com as pessoas que estão ao seu lado, que é respeitar o próximo. Há pessoas que xingam o outro, mas quando ele é xingado, ele
vai para a polícia, vai para o céu, mas ele pode xingar. Olha o tipo de comportamento que está nessa sociedade, de um grupo que quer exclusividade. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para nós podermos ter uma vida de paz, né? Eu estou apresentando pontos aqui, tá? Pontos que visualizei e ainda visualizo na sociedade, a qual eu pertenço, a qual eu estou. Falo não só como, não estou criticando, estou apontando situações que de fato acontecem, não é mentira e suposição, e que nós não podemos concordar com esse comportamento. Isso começa dentro da nossa casa, a orientação com os nossos filhos, a nossa postura como marido e mulher, a nossa postura como família. Porque se nós aderirmos a esse estilo de comportamento, daqui a pouco a nossa família vai estar aí toda pulverizada também. Esse é o cuidado que temos que ter. Esse é o compromisso daquele que pensa com juízo. Tá certo? Nós conversamos no próximo vídeo. Tá bom? Esse assunto, ele rende. Um abraço. A gente volta na próxima.